Hoje, a gente vai desvendar um dos casos mais complexos e, olha, impactantes do Brasil nos últimos tempos: o escândalo do Banco Master. É uma trama que mistura poder, supostas ameaças e conexões que chegam lá no topo da República. E para a gente entender a gravidade do que está acontecendo, vamos começar com a prova que talvez seja a mais explosiva de todas. Essa mensagem aí, que a investigação atribui ao banqueiro Daniel Vorcaro, é o centro do capítulo mais recente dessa história e já dá o tom das acusações. E o ponto crucial é o seguinte: não ficou só na palavra, não. Essa mensagem, junto com outras, foi o que levou um ministro do Supremo Tribunal Federal a ordenar uma nova prisão para o banqueiro. Isso mostra o peso que os investigadores deram a essas conversas. Então, para a gente entender bem o caso, vamos começar por esse evento que trouxe tudo de volta para as manchetes: a prisão. A ordem veio de cima, direto do STF. E ela foi baseada em novas evidências, consideradas bem preocupantes pela Polícia Federal, sobre o que o banqueiro andava fazendo enquanto estava em liberdade. Mas por que essa nova prisão? O que ele teria feito? A investigação aponta para algo muito, mas muito grave: a suposta criação de uma espécie de milícia privada. Segundo a Polícia Federal, Vorcaro estaria financiando um grupo chamado A Turma. Esse grupo, que seria liderado por um homem com o apelido de O Sicário, agiria como um braço operacional para intimidar qualquer um que cruzasse o caminho do banqueiro. E a escala dessa operação, olha, impressiona. As investigações indicam que o grupo recebia até R$ 1 milhão por mês. É um valor que sugere uma estrutura super organizada e com muito recurso para operar. O modo de operar, de acordo com a investigação, tinha um passo a passo bem claro. Primeiro, o dinheiro, os pagamentos mensais. Segundo, o levantamento ilegal de dados sobre os alvos. E, por último, a parte prática, os atos de intimidação, de constrangimento. E é aqui que a gente chega no centro da briga jurídica. De um lado, a Polícia Federal enxerga um plano criminoso para calar críticos. Do outro, a defesa de Vorcaro diz que as mensagens eram só um desabafo, sabe? Uma conversa privada, sem intenção real de fazer aquilo acontecer. Aí a história ganha um contorno ainda mais sombrio e trágico. O suposto líder desse grupo, o Felipe Mourão, morreu. Ele estava sob custódia da polícia quando, segundo a versão oficial, teria tentado suicídio. É um evento que, claro, adiciona ainda mais perguntas a esse caso todo. Mas essas supostas ameaças são só uma parte da história. O verdadeiro choque, talvez, venha dos nomes que foram encontrados nas mensagens de Vorcaro. É uma rede de contatos que parece não ter fim. Presta atenção nisso aqui. É uma citação de uma mensagem que Vorcaro teria mandado para o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E o detalhe: no dia exato em que ele era alvo de uma operação. A pergunta "conseguiu bloquear?" soa como um pedido de interferência direta a uma das maiores autoridades do país. E não foi só essa mensagem, não. As investigações descobriram que o Vorcaro falava em conversas privadas sobre vários encontros com o ministro Moraes. E para completar o cenário, veio à tona um contrato multimilionário entre o banco dele e o escritório de advocacia da esposa do ministro. E essa rede de contatos parece que ia até o topo do Poder Executivo. Numa conversa, ele descreveu um encontro com o presidente Lula como ótimo e ainda detalhou que na reunião estavam 3 ministros e também o futuro presidente do Banco Central. Para a gente ter uma dimensão do alcance disso, essa tabela resume as figuras políticas que o Vorcaro mencionou, do executivo, passando pelo legislativo e chegando no judiciário. Os contatos pareciam se espalhar por todas as esferas do poder em Brasília. A investigação não para só nas conexões pessoais. Ela também aponta para uma suposta corrupção dentro de instituições financeiras que são chave para o país. 2 funcionários de alto escalão do Banco Central, lá do departamento que supervisiona os bancos, foram citados. A alegação é que eles teriam sido cooptados por Vorcaro para agir a favor dele dentro do próprio órgão regulador. E no meio disso tudo, tem uma reviravolta. O próprio Vorcaro se queixou, em mensagens, de estar sendo vítima de uma extorsão bem chata. Só que ele nunca disse quem era o autor do crime. Mais um mistério nessa história. E essa confusão toda acabou respingando nas instituições. O ministro que mandou prender Vorcaro, o André Mendonça, criticou publicamente a Procuradoria-Geral da República. Para ele, a PGR estava demorando para agir diante das provas que a polícia apresentou. Ok, com tudo isso na mesa, o que significa esse escândalo? Vamos tentar amarrar as pontas e entender as implicações de tudo isso. Os pontos-chave são de tirar o fôlego. A gente está falando de alegações de uma milícia privada, de conversas que citam os mais altos cargos da República, de suspeitas de corrupção em órgãos que deveriam nos proteger.
No fim, o caso expõe essa fronteira, que parece cada vez mais frágil, entre o poder do dinheiro e o poder do Estado. No final das contas, o que esse caso força é uma conversa difícil, mas que a gente precisa ter, sobre a integridade e a autonomia das nossas instituições. Será que elas estão blindadas contra a influência do poder financeiro? E isso nos deixa com uma pergunta que vai muito além desse caso específico. Quando o poder do dinheiro e o poder político se misturam desse jeito, tão de perto, quem é que fiscaliza os limites? Quem garante que as regras do jogo estão sendo seguidas? A resposta para isso talvez defina o futuro da nossa república.